Para começar, a gente tem que primeiro entender o que é a logística sustentável. Ela vai tentar trazer um equilíbrio entre o lucro, o planeta e as pessoas, tentando reduzir os impactos negativos causados pelas operações logísticas, sejam pelo transporte, pela construção dos centros de distribuição e todas as partes que envolvem ela. Ela também vai tentar integrar todas essas práticas. Atualmente, ter uma imagem sustentável perante ao mercado coloca você muito à frente dos seus competidores. Muitos consumidores vão exigir que as marcas se responsabilizem pela marca que elas deixam no meio ambiente. E também órgãos reguladores estão pressionando cada vez mais as empresas a melhorarem a sua reputação e regularizarem suas operações. A sustentabilidade virou uma vantagem competitiva real e palpável. Atualmente, a logística enfrenta alguns desafios para ser mais sustentável. Só as operações da logística, considerando transporte, produções e as fábricas, apresentam 14% do total global das emissões de CO2, um dos gases mais poluentes que nós geramos. E por conta da má otimização e má roteirização dos transportes e das cargas, há um desperdício muito grande de recursos nas rotas do ponto A para o ponto B. E por conta da alta demanda de combustíveis fósseis e soluções sustentáveis, os custos operacionais têm aumentado muito. E algumas empresas, tentando baixar esse custo, optam por medidas como a gasolina, que gera muita poluição e deixa uma marca muito grande no meio ambiente. Agora, falando sobre os impactos socioambientais, podemos começar com a poluição do ar. Ela é gerada pelo transporte, pela fabricação e por demais atividades logísticas. Ela afeta a saúde de comunidades urbanas e da própria natureza, seja ela onde nós moramos, perto das comunidades, das ruas, ou até mesmo perto de áreas rurais onde essas operações passam. Isso também vai degradar o ecossistema por conta de infraestrutura, ou seja, a construção de centros de distribuição, fábricas, algumas vezes lojas, tudo aquilo que se envolve com essa logística, seja para transportar, enviar, separar, ela vai causar uma degradação no ecossistema e a logística tradicional tinha um foco exclusivo no custo e na velocidade de entrega. Então ela não se importava com como ficava o meio ambiente ou com a pegada que ela deixava durante sua operação. Consumia muitos combustíveis fósseis e fazia uma emissão muito grande de gases poluentes. Além de, claro, como não tinha um descarte muito seletivo, acabava gerando muito resíduo físico. Agora, atualmente, a gente está numa era sustentável. Então, com roteirizações mais precisas, com os de inteligência artificial, a gente vê uma redução de 30% das emissões poluentes. O uso de veículos elétricos e combustíveis renováveis em expansão também auxiliam esse número e geram uma oportunidade de aumentar em mais 20% pelos próximos anos. E com uma economia circular e uma logística reversa integrada, a gente consegue uma eficiência muito grande. Estamos vivendo um cenário com um crescimento de 25% ao ano em logística verde e políticas sustentáveis, não só da parte logística, mas de diversos outros setores da economia. Atualmente também vemos investimentos bilionários em frotas elétricas e soluções menos poluentes para o transporte e para as operações. E certificações como a ESG se tornam um critério de escolha para qual tipo de transporte será utilizado e qual a melhor forma de seguir com a operação. Inteligências artificiais que auxiliam na otimização de rotas e na economia do combustível e do tempo, o que auxilia as empresas a optarem por diminuir o uso de combustíveis fósseis e até mesmo pararem de não planejar tão bem suas rotas, porque isso também ajuda eles com custos de transporte e de retrabalho. A IoT, ou Inteligência das Coisas, Internet of Things, monitora essas emissões em tempo real, trazendo um comparativo do quão eficiente ela é com a IA e do quão ineficiente ela é sem. E o blockchain garante uma transparência na cadeia sustentável, liderança global em logística reversa, reciclagem e políticas sustentáveis. Ela tem o carbono neutro desde 2017 em toda a sua operação, porque 73% das suas entregas utilizam veículos de baixa emissão, sejam eles elétricos ou que consumam os combustíveis fósseis de forma mais eficiente. Todas as embalagens da Natura são 100% recicláveis e
se beneficiam da logística reversa ativa. É possível ter uma redução de até 20% nos custos operacionais, visto que eles auxiliam a otimizar os seus processos, diminuem as suas emissões e auxiliam no melhor planejamento para o melhor lucro. Você vai ter um fortalecimento da sua marca e uma fidelização dos seus clientes. Como atualmente o mercado cobra muito e os consumidores também, que as empresas se responsabilizem pelo impacto que elas deixam no ambiente, você se responsabilizar e mostrar que quer melhorar é um diferencial muito grande. E como existem políticas para facilitar o acesso a investimentos e financiamentos verdes, essa realidade se torna cada vez melhor e mais próxima. Dentre os benefícios sociais e ambientais gerados pela implementação da sustentabilidade na logística, nós temos a melhoria da qualidade do ar, geração de empregos verdes e a capacitação profissional na área e a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações, tendo em vista que a implementação da sustentabilidade visa reduzir a emissão de gases poluentes e diminuir também a poluição. Ainda que haja muitos benefícios quando se trata da sustentabilidade na logística, nós também encontramos algumas barreiras, como, por exemplo, o alto investimento inicial para implementar essas tecnologias, a infraestrutura inadequada para a utilização de veículos elétricos e outras tecnologias atreladas à área, e a resistência cultural e a falta de capacitação dos colaboradores para atuar com essas novas tecnologias, visando a sustentabilidade do mercado. Algumas das soluções que nós podemos utilizar para ir contra essas barreiras são os incentivos fiscais e as parcerias, que ajudariam na questão dos altos custos ao implementar essas novas ferramentas. Também podemos utilizar de investimentos públicos e privados para incentivar o uso da sustentabilidade. E, além disso, nós podemos incentivar a educação quanto à capacitação de funcionários e empresas para utilizar essas novas tecnologias e ferramentas. A digitalização estaria trazendo a possibilidade de verificar os dados em tempo real, permitindo assim soluções mais sustentáveis e com maior capacidade de decisão. Além disso, também ajuda a diminuir desperdícios e aumentar a precisão nas decisões realizadas, sem contar que as plataformas digitais auxiliam na comunicação e na conexão de toda a cadeia de uma forma muito mais eficiente, assim fazendo com que haja menos retrabalho e que as informações fiquem mais diretas e mais claras para todos. Nós podemos mencionar também a regulamentação e as políticas públicas contra esse tema. Então, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que exige que as empresas pratiquem a logística reversa, dependendo da área de atuação. Então, nesse sistema, as empresas, por exemplo, podem aplicar a devolução de embalagens já utilizadas pelos consumidores, gerando assim maior reconhecimento não só no que diz respeito à posição dela no mercado, mas também mais reconhecimento e mais incentivos fiscais para essas empresas. Além disso, nós também podemos mencionar as metas de descarbonização, que precisam mencionar as expectativas futuras para esse mercado, como, por exemplo, a neutralidade do carbono obrigatória até 2050, como foi definido pelo painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. Além disso, os domínios de veículos autônomos elétricos na logística, especialmente rodoviária, também entram nessa lista. E a economia circular como padrão e não como exceção nesses processos. Não precisamos somente da ação da empresa em si, mas também do engajamento dos stakeholders dentro desse processo. Então, por exemplo, os fornecedores é de extrema importância que eles compartilhem valores sustentáveis, assim como a empresa. Os colaboradores precisam ser treinados e engajados para essas ações. Não basta só inseri-los nesses novos processos, sem que haja um treinamento antes. E, além disso, os clientes e os investidores devem cobrar a transparência e os resultados das empresas, para que assim haja de fato uma mudança nesse meio. É importante, por meio da empresa, mapear a pegada atual de carbono e definir metas realistas e mensuráveis de acordo com a realidade que ela vive naquele momento. E, por fim, implementar as mudanças graduais com um acompanhamento especializado,
para que não haja expectativas altas demais nesse processo. Por fim, faz necessário que as empresas compreendam que a sustentabilidade dentro da logística não é um custo, mas sim um investimento estratégico, tendo em vista que a inserção da sustentabilidade nos seus processos não só vai melhorar a sua posição no mercado, mas também fazer com que ela de fato contribua para beneficiar o meio ambiente.